Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Acabamos de ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2 e versículo 10. Diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amados irmãos, nós estamos falando sobre este grande mártir, esse grande homem de Deus chamado Policarpo, que foi um discípulo de João, e João foi um discípulo de Jesus. Policarpo viveu por volta dos anos 69, 50 até 69 aproximadamente, depois de Cristo. Ele foi contemporâneo de João, de Maria. Você sabe que depois que Jesus morreu na cruz, aos 33 anos de idade, Maria ainda viveu aproximadamente 50 anos, aproximadamente, segundo os relatos. E Maria conheceu Policarpo. Maria, ela chegou a elogiar Policarpo por seguir a mesma doutrina que Jesus havia estabelecido e que o seu discípulo João havia ensinado a Policarpo. E então nós vemos em reflexões anteriores sobre a vida de Policarpo. E hoje nós vamos ver sobre o martírio de Policarpo, aonde vemos que a perseguição foi tão grande a este grande homem de Deus, que chegou ao ponto dele vir então a ser martirizado por causa da sua fé. Essa escritura que lemos em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, está falando exatamente da trajetória da igreja por aqueles tempos em que Policarpo estava vivo. Sabemos que essa profecia de que alguns seriam lançados na prisão, o diabo tentaria alguns para ver se negariam a fé. Isto se deu de fato, isso se cumpriu. Aproximadamente 30 anos depois da vinda de Jesus, muitos, a exemplo de Pedro, de João, Policarpo, foram perseguidos, foram realmente tentados.
E a igreja de Esmirna teve uma tribulação de 10 dias. Foi algo quando Tito e outros estavam promovendo, César e outros adjuntos destes homens, porque um ia e vinha logo outro substituto daquele, com o mesmo espírito, martirizando os crentes, perseguindo os crentes. E aqui diz: tereis uma tribulação de 10 dias, mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E João foi fiel, discípulo de Jesus. Policarpo foi fiel, discípulo de João. Então nós vemos aqui que posteriormente, quando Policarpo era idoso, no mínimo 85 anos de idade, uma onda de perseguição alcançou a igreja de Esmirna, provocados pelos bandos que estavam sedentos pelo sangue dos cristãos. 14 cristãos foram capturados e arrastados para a arena pública, onde então eles serviram de alimento para as bestas selvagens, como o leão. Com exceção de um, todos morreram gloriosamente. Um desses até mesmo estapeava um animal selvagem que parecia ser preguiçoso demais para atacar o cristão que estava ali para ser seu jantar. Não é o que diz em Hebreus 11? Apagaram a força do fogo, fecharam a boca de leões. Deus permitiu ambas as coisas acontecerem. Tanto cristãos apagarem a força do fogo, fecharem a boca dos leões. Os leões se tornavam mansinhos quando eles caíam lá nas arenas. Mas Deus também permitiu alguns deles morrerem em fogueiras e comidos por leões. Mas tudo isso foi um plano de Deus para que nós tivéssemos um evangelho pleno, contando os dois lados da fé, de como exercitar a fé em Deus. E estes homens que foram mortos, como Policarpo e João, eles viram muitos cristãos serem livres nas fornalhas, nas arenas, mas eles também presenciaram a fúria daqueles algozes. Como o caso de Policarpo, a multidão não acalmou-se e começou então a gritar por mais, e começaram a gritar principalmente por Policarpo, que era conhecido como ministro da igreja, que estava escondido por causa dos apelos do seu rebanho. Esconde, pastor Policarpo, esconde. Então as autoridades foram enviadas para encontrá-lo onde estava escondido. E eles finalmente o encontraram após ter exigido informações de seu esconderijo, de um servo que foi submetido a torturas horríveis. Um dos membros da igreja de Policarpo foi submetido a torturas horríveis para dizer onde Policarpo estava. A multidão e o magistrado local estavam então presentes na arena quando Policarpo foi apresentado. Ele foi levado à presença do magistrado nas bancadas da arena, foi imediatamente julgado e declarado culpado, enquanto a multidão frenética clamava por seu sangue. Mais ou menos como aconteceu com o Senhor Jesus. Este foi um dos mais injustos e incomuns julgamentos no qual o magistrado falou primeiro. E o magistrado então dizia: jure pela fortuna de César, arrependa-te, declare morte aos ateus,
Virando-se para a multidão enfurecida, erguendo sua cabeça e acenando com sua mão, Policarpo então bradou: morte aos ateus! Mas o magistrado sabia o que Policarpo queria dizer. Renegue tua fé, jure e eu te libertarei de uma vez por todas. Tens apenas que insultar a Cristo e eu te libertarei. E alguns também disseram a ele: jure por César. Tu te lisonjeias se apenas persuadir. Em toda a verdade eu solenemente te declaro: eu sou um cristão, disse Policarpo. Eu tenho os leões aqui para usá-los como me convém, diziam os algozes. Dê suas ordens, pois para nós cristãos, quando nós arrependemos, não é do melhor para o pior, mas é esplêndido passar da perversidade para a justiça de Deus, disse Policarpo. Se você não se arrepender, você será queimado na estaca, já que você desdenha dos leões, disse os algozes a Policarpo. Tu me ameaças com o fogo, disse Policarpo, o fogo que queima por uma hora e então se extingue. Mas conheces tu o fogo eterno da justiça que virá? Conheces tu a punição que devorará o ímpio? Disse Policarpo. Venha, não te demores, faça o que queres comigo, estou nas mãos do Todo-Poderoso, dizia ele. A condenação foi então proclamada. A multidão enfurecida correu dos seus assentos para juntar varetas e feixes com os judeus, oferecendo alegremente sua ajuda para fazer a fogueira que queimaria Policarpo. Policarpo disse aos soldados em cargo da execução que não tinham que amarrá-lo à estaca, pois ele não tinha intenção de fugir. Olha, não precisa me amarrar, eu não vou fugir, disse ele. As chamas saltavam enquanto das chamas se podia ouvir esta oração dos lábios do fiel servo de Cristo. E vamos ver qual foi o teor desta oração? Ele disse: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado e abençoado Filho Jesus Cristo, através do qual nós recebemos a graça de te conhecer e te servir. Deus de anjos e poderes, de toda a criação e de todos os justos que vivem em sua presença, te bendigo por considerar-me digno de estar neste dia e hora entre os teus mártires e beber do cálice do meu Senhor Jesus Cristo. Esta foi a oração de Policarpo. E ele ainda continua: eu te adoro por todas as tuas misericórdias, te bendigo, te glorifico, através do eterno sumo sacerdote Jesus Cristo, por quem ao Espírito Santo seja glória tanto agora para sempre. E ele disse: Amém. É uma duradoura lição para nós, que aqueles que morreram por sua fé, com orações e canções de louvor em seus lábios, permanecem até hoje os seus testemunhos e nos servem como exemplos de vida, de coragem. A tribulação, disse aqui a profecia, foi de 10 dias, mas a vida que eles receberam foi eterna. Meu irmão, minha irmã, a tribulação passa, o choro passa, a doença passa, a perseguição passa, mas a alegria vem pelo amanhecer.
O choro pode durar uma noite, disse a palavra, mas a alegria vem no amanhecer. Eles se submeteram a uma tribulação de 10 dias, mas a palavra foi essa: sê fiel até a morte, Policarpo. Sê fiel até a morte, João. Sê fiel até a morte, Irineu. Sê fiel até a morte, igreja de Esmirna. Porque dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós vemos que esta é a mesma proposta de Deus para nós hoje. Eu vejo assim, amados irmãos, tantos moços, tantas moças, e foram lavados pela água da palavra, aceitaram a Jesus, aceitaram a mensagem, e renunciam a Deus, renunciam à mensagem por um minuto de prazer mundano, renunciam à mensagem por um casamento errado, renunciam à mensagem, renunciam o caminho do Senhor por uma oferta tão passageira que o mundo lhe oferece, por um carnaval, por uma noite de prazer, entre aspas, porque não é prazer coisa alguma. Quando uma pessoa passa a noite bebendo, fumando, prostituindo, ele está mutilando o seu próprio corpo e a sua fé. E há muitos hoje que renunciam a Cristo, não na esfera de Policarpo, mas por coisas tão pequenas, por um namoro, por um casamento, por alguns minutinhos de prazer em uma orgia do diabo, que às vezes resultado disso é gonorreia, é doença venérea, é AIDS, para não dizer outras e outras e outras que existem por aí. Muitos têm renunciado. O Evangelho, a cruz de Cristo, por alguns momentos de prazer aí. Mas não foi assim com Policarpo. Eles chegaram a dizer para ele: você já está velho, você tem quase 90 anos. Para que você vai sustentar essa fé agora? Você tem tudo para renunciar e morrer depois de uma morte natural. Por que você, Policarpo, vai morrer uma morte tão horrível como esta? É só você renunciar, você já está velho. Ah, mas Policarpo disse assim para eles algo que me chamou muita atenção. Policarpo disse: tudo isso que vocês me oferecem é passageiro, depois de eu renunciar. Todo esse conforto que vocês me oferecem aí é passageiro se eu renunciar. Mas se eu não renunciar, eu terei vida eterna. Aleluia! Louvado seja Deus. E você também, minha jovem. Você também, meu jovem. Você também, meu irmão. Se você não renunciar à sua fé, se você não renunciar ao seu Cristo, se você não renunciar a esta mensagem, você terá vida eterna. Policarpo disse: tu me ameaças com um fogo que queima por 1 hora, e então se extingue e se vai. Porque ele sabia que dentro de 1 hora o fogo queimaria o seu corpo. Mas conheces tu o fogo eterno da justiça que virá? Disse Policarpo àqueles algozes. Conheces tu a punição que devorará o ímpio? Será um fogo que não se apaga.
Ó, meu irmão, não troque Jesus por nada, não. Não troque esse caminho que Policarpo trilhou. Não troque esse caminho que Irineu trilhou, que Paulo trilhou. Todos eles foram vencedores porque se mantiveram firme. A palavra vencer significa suportar a prova, e Policarpo venceu porque ele suportou a prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. É muito tempo, eu vou negar. Mas 10 dias passa. No 11º dia, a tribulação já se foi e a vitória permaneceu. Não é assim? A Bíblia diz: mas ser fiel até a morte. Meu irmão, ser fiel até a morte. Não negue, depois de tantos anos, esta fé por alguma oferta brilhante aí fora. São todas brilhantes, cheias de luzes pisca-pisca, oferecendo coisas lindas, brilhantes e coloridas, e aparentemente um caminho mais largo e mais fácil de ser trilhado, e que, segundo eles, também conduz ao céu. Mas não é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então o que nós temos que fazer é negar-se a si mesmo, é amortecer esta carne todos os dias, esse desejo de adultério, esse desejo de conhecer, de saber, de ter a experiência antes do tempo. Não, essa não é a vontade de Deus para você, meu jovem. A vontade de Deus para você é que você se enamore de uma virgem na igreja e namore de acordo com a palavra, um namoro respeitoso, digno, honesto. Namoro honesto não é namoro com abraços e beijos e essas coisas que o mundo faz. Esse é um namoro desonesto, diz o nosso profeta. Namoro desonesto é aquele que vem acompanhado de liberdades, como o mundo tem. Mas namoro honesto é aquele que você respeita quem vai ser mãe dos seus filhos. E então, se você faz assim, logo as experiências naturais de um namoro, de um noivado, de um casamento virão, e você então não terá nenhum peso de consciência quando você se casar e olhar para trás e ver como vocês se conduziram. Mas o mundo diz que isso é cafona, isso é atrasado, isso não é digno, isso não é algo que existe mais hoje. Mas existe sim. Existem ainda jovens que guardam toda a palavra de Deus, como Policarpo guardou, subjugam seus desejos, suas tentações, amortece o seu corpo, são marcados, como Paulo diz: trago no meu corpo as marcas, a tatuagem do Senhor Jesus. Lá no livro de Gálatas, no finalzinho, ele diz: trago no meu corpo a tatuagem, quer dizer, as marcas do Senhor Jesus. Que tal Policarpo trazer no seu corpo as marcas do Evangelho de Cristo, a ponto dele morrer por ele? E que tal cada um de nós estarmos com essa disposição também? Você disse isso no seu batismo, não disse? Que se for preciso você daria a sua vida por amor ao nome do Senhor? Eu creio que o mesmo Deus que animou Policarpo, que animou João, que animou
Paulo, que animou Pedro, todos esses a morrerem pelo nome do Senhor, é o mesmo Deus que você serve e que também te dará graça e ânimo para não negar a sua fé, não vender a sua primogenitura por nada. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé com a sua fé e te declaro um vencedor. Sê fiel até a morte, diz a palavra, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te ajude a ser fiel, que Deus te ajude a ser fiel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quisertes então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Teu Senhor estende a forte mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quisestes então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor
estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz.